mas que acredito que de uma forma ou de outra nos assistem, comemoram de um plano especial. Estendo nossos agradecimentos ao reitor José Campos de Andrade, representado hoje na pessoa do coordenador do curso de Direito, o professor Alcio Manuel de Souza Figueiredo, e demais membros que compõem a banca. Agradeço também aos nobres colegas de classe pela confiança que em mim depositaram para representá-los por ocasião dessa solenidade. E não poderia deixar de mencionar que estamos gratos à comissão de formatura, representada pela Silvana, Cristiana e Irene, por não terem medido os esforços para que este evento se tornasse efetivo. Finalmente, após 5 anos de dedicação, chegamos à realização de mais um objetivo. Quando iniciamos no campus da Uniandrade, éramos apenas garotinhos e garotinhas. E logicamente não estou falando, me relacionando à idade, pois isso é só um mero detalhe. Falo dos pensamentos idealizados pela emoção e senso de justiça que nos era pertinente naquele momento. Meninos e meninas, na maneira de falar, pensar e agir. Porém, observou-se que com o passar do tempo, através do conhecimento e informação passados de forma eloquente pelos nobres professores, os ideais agregados ao senso de justiça comum foram amadurecidos, não exteriorizando apenas conhecimento teórico, mas também e acima de tudo, moldaram nosso comportamento. Passamos a compreender que o direito não nos coloca acima do bem e do mal, mas nos transforma em pessoas brilhantes, ponderadas, equilibradas, que se utilizam da razoabilidade e proporcionalidade para administrar tanto situações corriqueiras, como aquelas que parecem fugir ao nosso controle. São estes atributos que, associados ao direito positivado, nos tornarão habilitados para representar o interesse daqueles que necessitam do amparo legal. Durante o nosso desenvolvimento acadêmico, tivemos a oportunidade, através das aulas de práticas jurídicas, coordenadas pela professora Cristiana, de aplicarmos o conteúdo agregado às situações verídicas. No início, sentimos uma dificuldade tremenda. Não sabíamos nem por onde começar, pois apesar de ouvirmos inúmeras vezes os professores falando, exemplificando casos, não nos achávamos capacitados para conduzir o devido processo legal. No entanto, sabíamos que daquele momento em diante não teria mais volta. Tínhamos que superar a insegurança, pois agora não era apenas uma relação aluno e professor. Havia um terceiro interessado que necessitava da aplicação da lei ao caso concreto e confiou a nós a solução do conflito. Entretanto, apesar da dificuldade que nos era apresentada a cada fase do processo, conseguimos superá-la, satisfazendo naquele instante a pretensão do autor ou mesmo do réu. Alguns conflitos foram solucionados, outros ainda estão pendentes, cumprindo prazos, aguardando citação ou intimação, despacho do juiz, enfim, obedecendo aos trâmites legais. Mas a honra será nossa, por cada demanda ajuizada, por cada caso que no devido tempo será solucionado. Senhores, muitas dificuldades foram enfrentadas para chegarmos até aqui. Tivemos que renunciar ao aconchego da família para fazermos extensos trabalhos nas tardes de sábados e domingos. Deixamos de lado muitas vezes os passeios com os filhos, esposo, namorado e demais familiares para nos dedicarmos aos estudos. Poderíamos citar várias situações contempladas que poderiam, não fosse a determinação, ter culminado em desistência. Porém, os exemplos acima citados não têm o condão de apontar a dificuldade em si, pois a dificuldade existe e sempre vai existir. Não é o principal.
pois o homem é infinito na sua capacidade de adaptação, como um camaleão consegue misturar-se ao objeto que toca. Aristóteles, o sábio, nos deixou dentre seus muitos pensamentos que se tornaram populares a seguinte frase: nós nos transformamos naquilo que praticamos com frequência. A perfeição, portanto, não é um ato isolado, é um hábito. A metodologia científica nos ensina que para que venhamos a adquirir o conhecimento, temos que nos pautar num regramento básico que nos conduzirá à perfeição em relação ao objeto explorado. Ou seja, quando tomamos uma decisão em relação a qualquer situação, aqui apontada como objeto, devemos impor a nós mesmos a sujeição a um regramento, a sujeição a uma disciplina. Com isso lhes digo, colegas, nós estamos apenas começando. Demos o primeiro passo, persigamos e prossigamos em conhecer esse objeto. Nos dedicamos intensamente dia após dia. Porém, sobretudo, busquemos a sabedoria para administrar o conhecimento adquirido. Pois a sabedoria, segundo o sábio Salomão no livro de Provérbios, Bíblia Sagrada, é a coisa principal. E é essa sabedoria, tanto no agir, como no falar, ouvir, caminhar, representar alguém, interferir se necessário no momento oportuno, sem ferir, nos fará alcançar bem mais do que o almejado. Hoje, neste ato solene, não estamos apenas conquistando um direito adquirido em fevereiro de 2008, quando iniciamos a faculdade. Temos o dever de exercer esse direito, não somente em causa própria, mas lutando para que o direito seja estendido aos demais de maneira igualitária. Porém, jamais nos esqueçamos de buscar inspiração em Deus. Só há justiça onde Deus está presente. Ele nos quer sábios de coração e prudentes no agir. Se voltarmos atrás, ou seja, voltarmos em 2008, observaremos que muita coisa mudou em 5 anos de estudo. Só não mudaram nossos desejos. Entramos na faculdade de Direito com o sonho de fazer justiça. Saímos agora com o dever de realizá-la. Façamos a diferença.